tarde, meus amores! Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Um beijo para quem quer um beijo, um abraço para quem quer um abraço e uma dancinha para quem quer dançar. Hoje é dia 5 de junho e teremos aula de História e Português. Vocês vão pegar o livro de vocês de História e vão abrir lá na página 342. Faremos da página 342 até a página 345. Essas páginas elas vão falar da passagem do tempo. E o tempo é dividido em passado, presente e futuro. O passado é aquilo que já passou. O presente é o momento atual que vivemos. E o futuro é o que ainda viveremos. E aí vocês vão observar que tem uma imagem. E essa imagem aqui é de apenas um lugar. Vocês sabiam disso? É uma escola localizada em São Paulo. E ela tem diferentes datas, ó. Essa primeira imagem aqui é de 1931, dessa escola. Aqui, na segunda imagem, é de 1961. Aqui é de 1990. E aqui é de 2019. Olha como que mudou. Mudou bastante, né? Então, isso acontece muito conforme os anos vão passando. E o que pode ser modificado? A tecnologia, ela muda, né? As pessoas mudam, né? A fisionomia, as roupas, as modas de cabelo. Então, são coisas que são modificadas com o tempo. A tia vai passar agora aqui, no nosso vídeo, algumas imagens de antes e depois. De como que essas coisas eram antes e como que elas são agora. Tá bom? Vejam só. Vai passar aqui no nosso vídeo. Aí vocês vão perceber, olha só as evoluções. Bastantes, né? Olha o antes e depois. Muito legal, né? Então isso acontece muito. Aí depois, vocês vão colocar aqui, ó, nas atividades. E a número 1, observe novamente as datas de cada fotografia da página 342 e registre o que se pede. Letra A, a data da fotografia mais antiga. Seria o quê? A primeira fotografia, né? A mais antiga. A data da fotografia mais recente. Seria o quê? A última, tá bom? A data. Tem a data aqui embaixo das imagens e vocês vão colocar a data delas. Número 2. Observe as imagens a seguir e numere-as de acordo com a ordem em que ocorreram. Aqui, ó, eu tenho um senhor. Mas, até ele chegar a ser um senhor, ele passou pelos estágios da vida, né? Primeira coisa que acontece é o quê? Qual é a primeira fase? Bebê, né? Aí depois de bebê é o quê? Criança. E depois? Um jovem, né? E depois? O senhor. Então, são os estágios da vida dele. Vocês vão numerar aí a ordem certinha. Qual é o primeiro, qual é o segundo, qual é o terceiro e qual é o quarto, tá bom? Aí aqui, né, tem algumas imagens, né, da passagem do tempo, de uma criança, né? Ó, e depois na página do 345, vocês vão falar sobre vocês. O que você faz antes de dormir? Letra A. Letra B, depois de almoçar. Letra C, durante o período de escola. Tá bom? Então, vocês vão fazer essas atividades aqui e depois vocês vão abrir lá em português, na página 42, que é essa página aqui. E faremos a página 42 e a página 43. Aí aqui tem um texto, né? A nossa interpretação de texto. Vocês vão ler esse texto e responder as perguntas. E a nossa história chama-se Um Nome de Cabrito. E essa história é uma adaptação da história do Patinho Feio, um clássico da nossa literatura infantil. Essa adaptação foi feita por Regina Vieira e conta a história de uma mamãe cabrita que teve 4 filhotinhos. E ela colocou o nome dos seus filhotinhos de acordo com as cores deles. O primeiro filhotinho chamou-se Branquinho. O segundo filhotinho, Pretinho. O terceiro filhotinho, Manchadinho. E o quarto filhotinho, ela não conseguiu dar um nome para ele, porque ele não tinha uma cor definida. E ela dava o nome dos seus filhotinhos de acordo com as cores.
Então, ela decidiu chamá-lo de vem cá, cabritinho, toda vez que queria se referir a ele. E ele foi crescendo, crescendo, crescendo e queria um nome. E aí ele perguntou para a mamãe: Mamãe, por que eu não tenho um nome? E a mamãe sempre desconversava do assunto. Dizia: porque você é muito pequenininho. E sempre entrava num outro assunto. Então, meus amores, esse texto, ele é bem resumido, tá bom? É uma história bem resumida e vocês precisam ler também para que vocês possam entender melhor o texto e responder as perguntas que vamos agora. Número 1. No começo da narrativa, a mãe dos 4 cabritinhos se deparou com um problema. Que problema era esse? Qual foi o problema desse texto? Né? O que ela não conseguiu dar a um deles? Letra B. Por que ela teve essa dificuldade? Por que ela não conseguiu dar isso para eles? Para ele. Número 2. Assinale a alternativa correta. Quando o cabritinho perguntava por que não tinha nome, aí tem 2 alternativas. A mãe mudava de assunto ou a mãe parava para pensar em um nome para ele. Vocês vão marcar um X na resposta correta. Número 3. Como o cabritinho se sentia por não ter um nome? Ele se sentia triste, ele se sentia envergonhado, ele se sentia feliz. Como ele se sentia? Número 4. Qual era o cabritinho mais jovem? Aí aqui o texto ele não fala qual é o cabritinho mais jovem, mas basta olharmos a ordem em que eles foram nascendo, né? Geralmente quem é o irmão mais novo é aquele que nasce por último. Qual foi o cabritinho que nasceu por último? Aí vocês vão descobrir quem é o mais novo. Número 5. Às vezes as crianças recebem apelidos com base em características físicas, em vez de serem chamadas pelo nome. O que você acha disso? Converse com os colegas. Então aqui vocês só vão dizer mesmo pra vocês o que vocês acham disso, né? Dos apelidos, vocês acham legais? Apelidos que a tia fala é, por exemplo, ó, o meu nome é Valquíria. As pessoas me chamam de Val, tia Val, né? É o meu apelido. Vocês têm um apelido? Tem? Então, aí vocês vão dizer vocês vão conversar com a mamãe, né? Dizer se vocês têm algum apelido. Ok? Então, meus amores, qualquer dúvida podem me perguntar, façam com calma e eu estarei disponível para responder as perguntas de vocês, tá bom? Um beijo, meus amores, fiquem com Deus, um ótimo fim de semana e até segunda-feira na nossa aula. Tchau!